dia! Tudo bom, nono ano? Então vamos para mais uma correção. Vamos para a nossa correção daqueles exercícios que eu deixei na semana passada, referentes à parte de vetores, tá? Que a gente iniciou, né, dando uma prévia nos conceitos que a gente vai utilizar quando a gente entrar na parte de leis de Newton, lá no módulo 3, tá bom? Então a primeira questão falava: descubra as palavras de acordo com os conceitos, tá? Então, tinha um conceito, tinha uma definição e vocês tinham que identificar a palavra. Então, ó, efeito manifestado por um corpo que se opõe à sua mudança de estado de repouso ou movimento é a resistência. Variação do movimento de um corpo por unidade de tempo. Ó, variação do movimento pela unidade de tempo. Variação da velocidade pelo tempo. Então, a gente está falando de aceleração. Força de atração que a Terra exerce sobre os corpos, gravidade. Resistência que os corpos oferecem à mudança de seu estado de repouso ou de movimento. É a primeira lei de Newton que a gente vai ver lá na frente, a inércia. Força que se opõe ao movimento, é o atrito. Quantidade de matéria que constitui um corpo, massa. Por isso que é importante a gente já ir se acostumando, ó. Conceito de massa é quantidade de matéria. E massa não é a mesma coisa que peso, tá bom? Peso tem a questão da gravidade, a força, a aceleração da gravidade que nosso planeta possui. Isso somado à massa desse corpo. Agora, a massa é só quantidade de matéria, tá? Depois, resultado da aceleração da gravidade sobre a massa. Aí sim é peso, tá bom? Questão 2. Descubra o conceito preenchendo no diagrama abaixo com as letras numeradas, de acordo com a atividade anterior. Ou seja, esses números que apareceram nessa atividade, por exemplo, A38, I31, você poderia usar esse mesmo padrão para poder fazer essa questão número 2. Então, a frase seria: a toda ação correspondente a uma reação igual e contrária. Isso aqui é a lei, né? A terceira lei de Newton. É a terceira lei enunciada, ou seja, ação e reação. 3. Em 1, ou seja, na imagem 1, as forças F1, F2 e F3 tem o quê? Aí era para completar, como se fosse um completezinho. Tem mesma direção. Olha para cá, ó. Os dois corpos, eles estão apontando para a mesma direção, vocês estão apontando para a direita, tá? Então, é a mesma direção dessas forças. Mesmo sentido, ou seja, o sentido na horizontal. E intensidades diferentes. Por quê? Intensidade se refere ao valor da força, ao valor numérico, tá? Então, eles estão apresentando aqui valores diferentes e por mais que vocês não vejam esse valor numérico, é só você olhar para o tamanho do vetor. O vetor ele está indicando que tem intensidades diferentes, ou seja, o vetor F1 é menor que o F2, que por sua vez é menor que o F3, então isso indica intensidades diferentes. Letra B, em 2, ou seja, no sistema 2, as forças F1 e F2 têm mesma direção, ó, é a mesma direção, horizontal, mas tem sentidos contrários, ou seja, um está virado para a esquerda e o outro para a direita. Isso está indicando que essas forças contrárias é como se fossem duas pessoas puxando uma corda cada um para um lado, tá? É mais ou menos esse mesmo exemplo. E aqui ainda aparecem os valores das intensidades das forças, ou seja, a F1 ele está marcando 2 newtons e a F2 está marcando 3 newtons. Então, se uma tem um valor diferente da outra, essas forças aqui, quem vai ganhar, né? Com certeza vai ser a F2 mais essa aqui que aparece o valor de maior intensidade, tá bom? Essa aqui, ó, que está em vermelho, é interessante a gente ver que é a representação do valor da força resultante, tá? Eu não sei se vocês se lembram, na outra aula a gente viu que forças com sentidos contrários você tem que diminuir. Então, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Então, a força resultante será 1 newton. Letra C. No sistema 3, temos as forças F1 e F2, que tem direções, sentidos e o quê? Como que fica isso? Ó, tem direções e sentidos, né? No caso, contrários aqui, ó. E intensidades diferentes. Então, observa aqui, ó. Já tá no exemplo, já tá dizendo F1 igual a 6 newtons. F2 igual a 8.
Lembra quando eu falei para vocês que a gente iria cair em Pitágoras? Que a gente ia ver o teorema de Pitágoras aplicado à física? Então, a gente vai resolver isso lá na próxima aula, quando a gente entrar na questão de vetores, né, e de leis de Newton. A gente vai aprender a como que a gente calcula um vetor resultante que está posicionado numa figura geométrica triângulo-retângulo. Quem não viu isso em geometria, o triângulo retângulo ele apresenta uma hipotenusa e dois catetos. E pela lei de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Mas isso são cenas para a nossa próxima aula, quando a gente entrar em leis de Newton. E letra D. A força resultante das duas forças da mesma direção e sentidos opostos com o mesmo ponto de aplicação da força, como é que é? É igual, né? De aplicação da força tem intensidade igual e a diferença das intensidades das forças dos componentes, tá? Então, aqui a gente está vendo forças de sentido contrário, forças com valores de intensidade também diferentes, aí a gente vai ver que o resultante é a conta, né, relacionada a isso. Já na número 4 é aquele exemplo clássico da corda, né? Então, a gente já viu isso tanto no exemplo e vamos ver novamente. Então, tem duas equipes aqui e essas equipes têm 3 pessoas cada um. E essas pessoas estão puxando cada grupo para um lado diferente. E esse fato vai gerar um ganhador, uma equipe ganhadora. Quem vai ganhar, né? Então, a gente vai ver que é uma lei da física essa questão, né? Então, o que ocorre, o que acontece com um corpo em repouso quando submetido à ação de duas forças de mesma intensidade, que significa mesma intensidade, o mesmo valor. Vamos supor, 2 pessoas, eu e você. Então, você puxa com 10 newton para o seu lado e eu puxo com 10 newtons para o meu. O que vai acontecer? Aí ele fala, ó, a resultante das forças será nula. É uma lei matemática, gente, ó. Mais 10 com menos 10 é quanto? 0, tá? Então, força será nula. Aí embaixo vem o exemplo, ó. Ache a intensidade da resultante. Então, temos aqui, ó, equipe desse lado aqui, dos bonequinhos desse lado, F1, 50, 80, 70. E a outra equipe, F4, F5, F6, 50, 30 e 60. O que a gente tem que fazer? Bom, primeiramente vamos calcular a resultante de cada grupo. Tá? Aqui eu fiz para vocês, ó. Resultante, não se esqueçam de colocar a letra maiúscula R com a seta em cima, tá? Que indica vetor. Vetor resultante seria, então, a soma. Por que eu estou somando, gente? Porque todos esses bonequinhos não estão puxando para um lado só? Então, quando os sentidos e as direções são as mesmas, a gente soma. Então, ó, F1 mais F2 mais F3, 50 mais 80 mais 70, vai dar 200 newtons. Aqui eu fiz a mesma coisa, os 3 bonequinhos que estão puxando para o mesmo sentido e direção. Então, 50 mais 30 mais 60, deu 140. Agora, eu vou calcular a resultante dessa briga aqui, né, dessa puxação de corda. Então, seria 200 menos 140. Então, a resultante aqui seria 60 newtons. E qual equipe supostamente ganharia? A equipe com maior resistência, que no caso é a que somou 200 newtons, tá bom? Então, olha, um grande beijo para vocês, corrijam direitinho o material. Na próxima aula a gente vai ver as 3 leis de Newton, tá? A gente vai calcular tudo direitinho, com base no que a gente já viu aqui. E eu peço que vocês tenham bastante atenção, bastante responsabilidade, para que a gente possa fazer do nosso estudo da mecânica clássica da melhor forma possível que a gente conseguir, tá? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.